Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como teria surgido o diabo. A Bíblia não dá muitas explicações sobre a origem de Satanás, mas obviamente ele foi originalmente um anjo criado por Deus. A porção mais detalhada da sua história pode ser encontrada em Ezequiel 28, onde o profeta fala do rei de Tiro. Do versículo 1 ao 10, tudo o que é dito pode ser aplicado a um ser humano, representado ali pelo rei de Tiro, cujo caráter ímpio e orgulho de querer ser um deus podem ser atribuídos também ao diabo. Mas a partir do versículo 11, fica claro que o assunto é um ser sobre-humano, o próprio Satanás, que pode estar ali apresentado como aquele que estaria por detrás e energizando o rei de Tiro, o rei humano de Tiro, nas suas pretensões. No versículo 12, nós vemos que o diabo foi criado em perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e no versículo 13 ele desfrutou do privilégio de estar no jardim do Éden. Diz também que ele foi adornado com pedras preciosas. No versículo 14 ele é chamado de querubim ungido, um título de proeminência com livre acesso à presença de Deus. Porém, apesar de ter sido criado sem pecado, ele pecou por orgulhar-se do que era. Versículo 15. Como consequência do seu pecado, Satanás perdeu sua posição elevada, foi lançado fora da habitação de Deus e julgado, sendo finalmente lançado em terra, como costuma acontecer na profecia. E aqui, o futuro, quando Satanás será lançado ao mundo, o futuro pode estar mesclado com o passado em relação ao ponto que nós ocupamos hoje na história. Ok? Portanto, Satanás foi criado por Deus. Inclua-se aí Deus sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Satanás também recebeu de Deus a sua posição, autoridade e poder. Nós aprendemos também em Colossenses 1, de 15 a 16. Juntamente com os demais anjos, ele foi criado antes de Deus criar a terra. Isso é importante entender. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, fala em Jó, capítulo 38, e ali os anjos são chamados de filhos de Deus. Eles assistiram à criação da terra, portanto. A queda de Satanás se deu em algum momento depois da criação do versículo 1 de Gênesis capítulo 1, e antes da criação ou restauração da terra, descrita a partir do versículo 3 de Gênesis, já que no versículo 2 nós encontramos a terra sem forma e vazia, ou seja, numa tradução literal, um verdadeiro caos em um universo privado de luz, que incluía ainda um abismo sem forma, vazia, trevas e abismo. São elementos estranhos à perfeição de Deus. Deus nunca teria criado essas coisas assim. E esses elementos estão sempre associados ao pecado e à ruína, não a Deus. Nós sabemos que Deus não criou a terra assim, porque isso nos é dito em Isaías, no profeta Isaías. Mas em Gênesis 1, de 1 a 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora veja, compare com Isaías 45, 18, que diz: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, e o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Linguagem semelhante a esta, de uma terra devastada em razão de uma queda ou do pecado, pode ser encontrada quando Deus fala da ruína de Judá, em Jeremias 4, 22 ou 23, em algumas versões, que tem numeração diferente. Ali diz: Observei a terra e eis que era sem forma e vazia, também os céus e não tinham a sua luz. Portanto, numa cronologia de conjecturas pessoais, agora é bom avisar isso, eu diria o seguinte: primeiro, Deus criou os anjos, o universo, a terra e seres que a habitassem, que não sabemos nem como eles eram. Segundo, Satanás se rebelou, levando consigo outros anjos e seres, talvez os habitantes da terra de então, que hoje poderiam ser os chamados demônios ou espíritos imundos. As florestas e animais que deram origem aos fósseis
podem ser desta época ou de uma época até posterior a esta, mas antes até da reforma ou da formação da terra como nós conhecemos hoje. Terceiro, caiu o juízo de Deus sobre os anjos, espíritos imundos e a terra. E o universo mergulhou em um estado de caos, escuridão, por incontáveis eras. Quarto, Deus chamou a luz de volta à cena. Quando ele diz haja luz, ele não está criando a luz já existia, ele chamou a luz. E passou então a restaurar a terra nos 6 dias literais descritos em Gênesis, para que ela fosse a habitação do homem. Os anjos, portanto, foram todos criados apenas uma vez. Os de hoje, os anjos que existem hoje, são os mesmos que sempre existiram. Eles não morrem, eles não se procriam, eles não procriam entre eles. Porém, alguns anjos podem ter assumido a forma humana, o que lhes permitiu procriar com mulheres humanas, como nos é mostrado em Gênesis capítulo 6, numa união descrita como filhos de Deus com filhas dos homens, dando origem assim a seres humanos dotados de poderes especiais. Podem vir daí até as lendas de deuses dos antigos gregos, romanos, egípcios, indianos, etc. Leia Gênesis 6:4 para você entender melhor. Deus condenou os anjos que agiram assim, abandonando o seu estado original, e hoje eles estão presos no abismo, como descreve Pedro em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, e Judas, capítulo 1, versículo 6. Quanto aos descendentes desses anjos que deixaram seu formato original para procriarem com mulheres humanas, os seus descendentes acabaram todos destruídos pelo dilúvio, como fala em Gênesis, capítulo 6, versículo 7. O termo Filho de Deus é usado na Bíblia apenas para as criaturas produzidas a partir de uma ação direta de Deus, como os anjos, em Jó capítulo 1, 6, e Jó capítulo 38, 7, Adão, em Lucas 3,38, que ele é chamado de Filho de Deus, porque ele é originário de Deus, e Jesus é Deus, que é Deus, é o Filho eterno de Deus. Portanto, Jesus sempre existiu nessa condição de Filho eterno de Deus, sem nunca ter sido criado. Ele é o Criador. Mas na sua humanidade e num corpo de carne, ele é chamado de Filho de Deus, de homem, por ter sido gerado do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Lucas 1,35. Muito bem, os que nascem de novo hoje pela fé em Jesus também são chamados de filhos de Deus. João 1,12. Aos quais Jesus, depois de ressuscitado e referindo-se à nova vida em ressurreição que eles têm, os chama de irmãos. João 20, versículo 17 e Hebreus 2, versículo 11. Fora isso, ninguém mais pode ser chamado de filho de Deus. A popular frase, eu também sou filho de Deus, só poderia ser dita por anjos, por Adão, por Jesus e pelos que verdadeiramente creem em Cristo. Mais ninguém. Nós não sabemos o número de anjos que estão por aí, mas podemos dividi-los entre os que nunca se rebelaram, os que se rebelaram, porém ainda estão livres, dividindo o seu tempo entre as regiões celestiais e a terra, como Satanás, que é visto com acesso a Deus em Jó capítulo 1, versículo 6, e também os que se rebelaram, estão presos no abismo. Existem também os demônios ou espíritos malignos, que parecem ser uma espécie diferente de seres espirituais. Eu não me lembro deles terem sido chamados de anjos em nenhum lugar das Escrituras. E eles temem ser lançados no abismo, onde estão os anjos que deixaram a sua forma original, como fala em Lucas, capítulo 8, versículo 31.